Olha só que lindo. Essa parte aqui eu considero emocionante. Quem primeiro levantou essa discussão, está exatamente aqui. Vou pôr 2 asteriscos. O nome dele é Auguste Comte. O Comte, gente, nasceu em 1798, nos deixou em 1847. O que o Comte fez? Foi o primeiro a questionar o seguinte: tivemos os cercamentos, tivemos o êxodo rural, vamos ter a explosão demográfica. E ele passa a falar exatamente no quê? Nas cidades urbanas industriais. Cidades urbanas industriais. E esse Comte, ele fala o seguinte, ele fala sobre a necessidade, defendeu a necessidade de estudar o comportamento humano. Beleza? Mas essa análise kantiana de comportamento vai estabelecer exatamente o quê? Uma relação marcante. Esse comportamento humano, ele vai chamar exatamente do quê? De física social. Maravilha? Vale a primeira pergunta ou é cedo ainda? O que a física estuda? Natureza. A física estuda a natureza. Que natureza? Do ser social. O Comte, lá na metade do século XIX, ele dá início ao estudo do quê? Do comportamento humano. No que ele ficou chamado de física social. Só que daí a situação se torna interessante. As pessoas, gente, não se ajustaram com a ideia de física social. Aí o tempo passa, o tempo voa, mais ou menos 50 anos depois, eles começam a pensar, que nome que nós vamos dar? Até que aparece o Durkheim, que vai chamar a sociologia de sociologia, e diz que deve ser feita uma análise comportamental a partir da sociedade, da coletividade, e não exatamente dessa ideia. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Quando eu falo em Comte, o que nós vamos ter? Esse estudo sob um ponto de vista científico. A análise do Comte em relação ao comportamento humano, por investigação, ele passa a fazer relatórios. Esses relatórios, ele dá o caráter de cientificidade. Cientificamente, a sociedade sendo investigada a partir do seu comportamento. E aí, gente, vou até escrever em letras alaranjadas agora. Esse ponto de vista científico vai retratar exatamente o quê? Um padrão filosófico. Olha que maravilha! Um padrão filosófico. Filosoficamente, cientificamente, nós vamos ter o estudo do comportamento do homem. Essa relação que vai acontecer. Metade do século XIX, nós estamos tendo isso. E olha que interessante aqui. Olha só que interessante. Nós vamos ter, nesse momento, o que nós chamamos de manifestações sociais. Tudo isso resulta no quê? Nas manifestações sociais. Gente, para nunca mais vocês esquecerem,
quem é que se manifesta? Apenas a natureza se manifesta. Agora o social, um ser que pertence à sociedade se manifestando, o que o Conte está fazendo? Ele vai dar ao homem, ao ser humano, padrões lá da natureza. Então ele pega conceitos da natureza, lá da física, e ele atribui exatamente ao homem. Espera aí, manifestação são situações da natureza. E ele está dando agora ao homem padrões, conceitos da natureza. Então todos os termos que nós vamos usar nesse sentido, vai ser por aí. Nós vamos ter manifestações graves. A palavra grave vem da física. Manifestação pesada, pesado vem da física. Manifestação fria, fria vem da física. Manifestação quente, quente vem da física. Ele usa exatamente isso. A partir daí, nós temos um padrão exatamente científico. E aí essas manifestações são bem interessantes. Mas interessante exatamente porque ele aparece com um novo termo dessas manifestações sociais aqui. Nós vamos ter os processos. Que processos? Processos sociais. A palavra processo, gente, vai ser um termo de quem? Do próprio Conte. Social. Os indivíduos que participam de uma sociedade praticando processos. Mas processo é o quê? Um conjunto de procedimentos. Esses procedimentos podem ser manifestações particulares, como podem ser manifestações coletivas. Os procedimentos sociais. Juntando os procedimentos, teremos os processos sociais. E esses processos podem ser, letra A, associativos. Olha, o primeiro momento, a primeira vez que se estuda a sociologia, que se estuda os processos, os procedimentos sociais, está aqui, ó. Associativos. Quais são os procedimentos associativos? Primeiro, cooperação. Que será que seria essa cooperação? Os indivíduos na sociedade, gente, com práticas sociais que agregam por interesses econômicos a cooperação. Oh, mas isso é muito estranho. Mas ele estabelece esse conceito. Segundo, assimilação. Que será que seria essa assimilação? O indivíduo na sociedade, gente, assimilando, recebendo padrões de comportamento. Desde que eu passo a ter consciência, o que vai acontecer comigo? Eu passo a receber influências do ambiente que eu sobrevivo. Eu tenho um ambiente social que eu participo, eu vou recebendo hábitos, costumes, tradições e vou guardando a minha mente. Mas com o tempo, eu vou descarregando. Já repararam que às vezes vocês aprendem um novo termo? Já usa esse novo termo para lá e para cá? Essa é a ideia de assimilação. Hábitos, costumes, tradições, crenças, lendas. Eu assimilo, eu pego, interiorizo, guardo aqui comigo, depois eu descarrego. E por último, nós vamos ter acomodação. Como assim acomodação? O indivíduo, gente, ele se acomoda, ele passa a se comportar exatamente conforme a sociedade quer que ele se comporte. Com cooperação, assimilação, acomodação, nós temos procedimentos associativos, nós vamos juntar pessoas em torno de nós. Aí, já que nós temos esse primeiro conceito, eu vou para um segundo. Letra B, os dissociativos. Como assim, dissociativos? As pessoas se espantam das outras. Associativos agrupam, aqui desagrupam. E quais seriam? Primeiro, conflitos.
Ei, gente, sempre no plural, hein? Sempre no plural. Conflitos. Segundo, competições. Terceiro, desvios. O Conte também estabelece esses conceitos. Vou explicar cada um desses nesse próximo espaço. Por quê? Porque é extremamente necessário. São os termos mais discutidos possivelmente. Quando eu falo em conflitos, eu tenho manifestações conscientes. Sociologicamente, quem participa de um conflito sabe que está nesse conflito. Ele sabe quem é ele e sabe quem é o outro. Aí, os indivíduos, gente, são conhecidos entre si.